do Pai permanecerá em vocês se vocês obedecerem ao que o Pai diz. E depois ele vai dizer, olha, vocês só são meus amigos se vocês ouvirem as minhas palavras e guardarem as minhas palavras. Então Jesus, no tempo da graça, está estabelecendo condições. Nós vivemos numa época de hipergraça. Nós vivemos numa época em que os padrões da lei de Deus, eles foram completamente relativizados, e você hoje em dia pode viver do jeito que você quiser, e ainda assim você pode ser chamado, ou você pode se considerar um servo e um filho de Deus. E Jesus está dizendo que as coisas não funcionam assim no reino de Deus. Vocês só permanecerão no amor do Pai se obedecerem às palavras dele, e vocês só serão meus amigos se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês obedecerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Já não chamo vocês de escravos, vocês são agora meus amigos. Quantos são amigos de Deus nessa noite? Pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai disse. Queridos, a premissa básica do Evangelho, preste atenção nisso, existe uma diferença básica entre as pessoas boas e os cristãos. O que isso quer dizer na prática? Nem todo bom cidadão será um cristão verdadeiro, mas sempre um cristão verdadeiro será um bom cidadão. Existe uma diferença entre uma pessoa moralmente virtuosa e uma pessoa regenerada através de um milagre, uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço para você é: como você sabe se você está apenas tentando ser uma pessoa boa, ou se o Espírito Santo realmente fez uma obra sobrenatural na sua vida? Me responda isso nessa noite. Como você sabe que você não é apenas uma pessoa moralmente virtuosa, que paga suas contas em dia, que não deve a ninguém, que supre para sua casa, mas que não conhece a Jesus e que não tem um relacionamento com Ele, não é amigo dele porque não obedece aquilo que Ele ordena, e não guarda o seu amor porque não observa o que Deus diz? Como é que você faz essa diferenciação? Em Gálatas capítulo 5, mais uma vez, Paulo escreve a respeito de algo chamado fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo vai enumerar 9 frutos: amor, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, que é a amabilidade, paciência. E Paulo vai dizer que essas virtudes, elas não são resultado da sua força de vontade. Quantos de vocês já decepcionaram de novo aquela pessoa que você disse que você nunca mais iria decepcionar? Quantos de vocês já fizeram votos com Deus que vocês não conseguiram cumprir? Detalhe, quando você fez esse voto, você estava sincero no seu coração. Detalhe, quando você fez esse voto, você realmente queria dizer aquilo. Mesmo assim, você falhou. É por isso que você diz, quando entra um ano, esse ano eu vou malhar. E chega no mês de junho, e você não malhou, e vai chegar agora, né, as comidas aí do período, e você vai repreendido, em nome de Jesus. Você não consegue manter os seus votos, em outras palavras, somente na força de vontade. Ninguém consegue produzir um coração sobrenaturalmente transformado apenas na força de vontade. É por isso que você diz para sua esposa, você que é casado, por isso que você diz para o seu marido, você que é casada: amor, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. 2 meses depois, quando você acha que ela esqueceu, você faz de novo. A sua força de vontade, em outras palavras, eu quero que você entenda isso agora, não vai produzir a transformação que você tanto quer. A transformação que você tanto quer, ela é tão somente um resultado de uma obra sobrenatural, um milagre do Espírito Santo de Deus. E é isso que você precisa entender. Pastor, então eu estou perdido. Talvez, mas Jesus hoje oferece graça, misericórdia, para auxiliar você na busca desse fruto.
Quantos querem ser mais pacientes nessa noite? Quantos querem ter mais paz? Quantos querem ter mais mansidão, domínio próprio? Então você precisa do auxílio do Espírito Santo. A força de vontade não produzirá a mudança que você tanto busca. Nesses dias está tendo um grande evento de coaching motivacional aqui em São Luís do Maranhão. E aí eu fico vendo os stories de algumas pessoas que eu conheço que estão nesse treinamento, e eu fico pensando, quanta contradição. Eles fomentam que você vai encontrar dentro de você aquilo que você tanto busca para a sua mudança, sendo que o seu próprio problema é você mesmo. Você já parou para pensar nisso? O seu próprio problema é você mesmo. Aí o coaching vai chegar para você e vai dizer assim: não, a solução é você mesmo, Nós iremos explorar hoje então o fruto da benignidade ou da amabilidade. Todas as pessoas, quando vão estudar os léxicos gregos para fazer esse sermão e para entender o que Paulo quer dizer quando ele usa a palavra em grego, que no correspondente em português é amabilidade ou benignidade, nós encontramos um desafio, porque a palavra benignidade, na sua escrita original, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, incluindo adequação. Essa pessoa ela é adequada, ela é amável, ela se dá bem com todo mundo, Ela é adequada, adequação. Mas ela também quer dizer honestidade. Essa pessoa é uma pessoa amável, ou seja, ela é uma pessoa honesta. E às vezes é uma mistura desses dois conceitos. Fulana ou fulano é alguém adequado, pois é honesto. Ou então fulano é alguém honesto e por isso é adequado. Então existem várias acepções para essa palavra benignidade quando nós vamos estudar o texto original. Isso significa que nós não podemos usar essa palavra isoladamente. Contexto importa quando nós estamos estudando e interpretando a palavra de Deus. Contexto importa. Então nós precisamos contextualizar. Nós precisamos dar contexto para a palavra benignidade. Nós precisamos dar contexto para a palavra amabilidade. Isso significa que nós precisamos achar uma situação onde nós podemos ver esses dois significados se juntando. Qual é, eu passo essa pergunta para vocês, a única relação humana onde você pode ser adequado e honesto ao mesmo tempo, e que nós podemos usar essa palavra para definir essas duas coisas? E a resposta é amizade. Amizade. Afinal de contas, você nunca vai fazer amizade com a pessoa que não seja uma pessoa amável, uma pessoa que você não consegue estar perto, uma amizade verdadeira, porque existem amizades que são amizades fingidas, são relacionamentos fingidos, mas que quando são colocadas à prova pelo teste do fogo e da dificuldade, elas desvanecem, e aquela pessoa vai te trair. Sim ou não? Não é isso? Amizades verdadeiras, no entanto, são amizades honestas e são amizades adequadas. São amizades adequadas porque não são inconvenientes, e são amizades honestas porque você pode contar com aquela pessoa de que ela nunca vai lhe trair. Essas pessoas, nós encontramos esse tipo de pessoa com menor intensidade. Pessoas falsas e pessoas inadequadas e inconvenientes e que te traem, você encontra com mais frequência, sim ou não? Agora, amigos de verdade, aquelas pessoas que são adequadas porque não são inconvenientes, aquelas pessoas que são amáveis porque guardam os segredos, contam os segredos, contam com você na obra e no reino de Deus, oram por você, essas pessoas são mais difíceis de achar. Eu espero em Deus que a nossa igreja, que a nossa congregação seja um ambiente onde fique muito fácil de você encontrar verdadeiros amigos. Amém? E peça nessa noite ao Espírito Santo que Ele conceda a você a graça de ser uma pessoa realmente amável, honesta, adequada, amiga, de verdade. Então, amizade é a palavra que nós iremos usar para conceituar
a amabilidade ou a benignidade. Isso não significa, queridos irmãos, que não exista amizade fora de um relacionamento com Jesus, amizades verdadeiras. Você pode ter uma amizade real com uma pessoa que não conhece Jesus ou que não professa a mesma fé que você. Isso é perfeitamente possível. No entanto, a amizade que brota do Evangelho, a amabilidade que está enraizada no Evangelho, ela vai te levar a um outro nível de relacionamento. A amizade que brota do Evangelho, ela é incomparável. As amizades que estão enraizadas em Deus, as amizades que estão enraizadas no Evangelho de Jesus, elas são incomparáveis. Nada é mais humanizador do que uma verdadeira amizade. E a passagem de hoje, Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5 até o verso 16, talvez seja a passagem bíblica que mais evidencia a verdadeira amizade enraizada no Evangelho. Hoje nós iremos ver 3 aspectos de uma verdadeira amizade enraizada no Evangelho. Em primeiro lugar, a natureza de uma amizade, a origem de uma amizade enraizada no Evangelho. Segundo, como forjar uma amizade enraizada no Evangelho. E terceiro, como ter poder para viver uma amizade enraizada no Evangelho. Quantos de vocês precisam de bons amigos aqui nessa noite? Digam amém. Então, queridos irmãos, no início do capítulo 15, em primeiro lugar, a natureza, a origem de uma amizade enraizada no Evangelho, da amabilidade. Qual é a origem da benignidade bíblica? Qual é a origem da honestidade? Qual é a origem da adequação? Qual é a origem de verdadeiras amizades? Como é que nós podemos achar isso? Em primeiro lugar, no início do capítulo 15, que é esse capítulo que nós estamos lendo, Jesus, ele vai ilustrar o seu relacionamento com os discípulos. Ele vai dizer assim, qual é a ilustração que Jesus usa para designar a sua relação com seus discípulos? Ele vai dizer assim, olha, a nossa amizade, discípulos, o nosso relacionamento, discípulos, é como se fosse uma videira, uma árvore e os seus ramos. Então é como se eu dissesse para vocês aqui, para o meu grupo de Gapara, que a gente se encontra ali quinzenalmente e a gente ri junto, ora junto, tem um tempo muito saboroso juntos, e a gente está ali, recebendo de Deus naquela comunhão maravilhosa. Eu digo assim, olha, a nossa amizade é como se fosse uma árvore e os seus ramos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer uma metáfora profunda de unidade, porque árvore e ramos compartilham uma vida em comum. Em outras palavras, a mesma coisa que dá vida para a árvore é a mesma coisa que dá vida para os seus ramos. A mesma vida, a mesma seiva, a mesma água, os mesmos nutrientes que nutrem aquela videira, são os mesmos nutrientes, a mesma água que nutre os ramos. Então Jesus vai dizer assim, olha, nós estamos profundamente unidos, porque os mesmos nutrientes que nutrem e alimentam vocês são os que nutrem e alimentam esses ramos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Isso é no início do capítulo 15. Mas depois, lá para o verso 9 do mesmo capítulo, Jesus vai mudar a metáfora. Em primeiro lugar, Jesus vai falar a respeito da videira e dos ramos, mas depois Jesus vai usar outra metáfora, e ele vai chamar os seus discípulos de amigos. E ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não são mais apenas como ramos e videiras, agora vocês são meus amigos. E é isso que nós precisamos entender no dia de hoje. Jesus então está dizendo que a amizade na Bíblia é uma coisa muito séria e que deve ser levada muito a sério. É por isso que quando você tinha Facebook, quem tinha Facebook aqui? Que ainda tem Facebook. Quantos amigos você tem no Facebook? Lá no negocinho lá. Quantos amigos, 300 amigos, 5.000 amigos. Esse pessoal não é seu amigo. Sim ou não? Porque para Jesus, nós somos como videiras e ramos, ou seja, nós estamos profundamente unidos, e para Jesus, os seus discípulos são seus amigos. Em outras palavras, na Bíblia, esse negócio de amizade é levado muito a sério. Ou seja, você não tem 5.000 amigos, é impossível uma pessoa ter 5.000 amigos.
As pessoas que te seguem no Instagram, a maioria são pessoas bisbilhoteiras. É exatamente por isso que os seus stories, que é onde você compartilha a sua vida e as coisas que você está fazendo, tem muito mais views e curtidas do que as postagens que você faz. Porque as pessoas, elas não querem interagir com você, elas querem ver a tua vida. Elas não são suas amigas, e é isso que você precisa entender. Para Jesus, amizade, para a Bíblia, a amizade é uma coisa muito mais séria. Existem duas passagens que eu gosto de usar para ilustrar o que é a verdadeira amizade na Bíblia. Amizade, gente, amizade, verdadeira amizade. Na Bíblia, duas passagens são emblemáticas para ilustrar isso, pode passar. A primeira é em Deuteronômio capítulo 13. Deus vai dizer para o povo de Israel: olha, as mulheres dos amonitas vão querer roubar vocês de mim. E muitas delas conseguiram. Deus vai dizer: olha, os pais de vocês, muitos deles vão querer roubar vocês de mim e vão querer fazer vocês adorarem outros deuses. Mas Deus também diz para o povo de Israel: existe um terceiro tipo de gente que também vai tentar roubar vocês de mim, os amigos verdadeiros. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 13. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma. Isso é amizade biblicamente falando. Agora eu pergunto para vocês: quantos amigos bíblicos você tem? Quantas pessoas você pode dizer assim: esse amigo eu amo como a minha alma? Eu não estou falando de família, tá? Muito embora a sua família pode ser, a gente espera que a nossa família seja amigo da gente, né? Mas quantas pessoas são seus amigos que você ama como a sua própria alma? Deuteronômio capítulo 13. Existe outra passagem, pode passar. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Nesse mesmo esquema, nessa mesma analogia, a Bíblia vai tratar a amizade como uma coisa muito séria. Ele vai dizer assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Isso é amizade, isso é benignidade, isso é amabilidade. O resto é papo furado. Quantas pessoas você ama como seu amigo? Isso é amizade biblicamente falando. Jesus leva a sério a amizade. Jesus leva a sério a amizade. Ele vai dizer assim: olha, vocês são os ramos e eu sou a videira. Nós estamos intimamente ligados. Aquilo que me alimenta, te alimenta. Nós somos um. Mas depois ele vai dizer uma metáfora mais poderosa ainda. Ele vai dizer assim: olha, vocês não são somente os ramos de uma videira. Vocês são meus amigos. Vocês são aqueles, em outras palavras, que eu amo como a minha própria alma. Essa é a natureza da amizade. A natureza da amizade nós achamos na Bíblia. A natureza da verdadeira amizade é aquela amizade em que nós amamos aquela pessoa como nós amamos a nossa própria alma. Por que nós não vemos mais relacionamentos dessa forma? Pergunto para vocês. Queridos, uma amizade como a de Davi e a de Jonatas é uma amizade verdadeira. Vou ler novamente esse versículo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a própria alma. Quantos aqui conhecem C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia? Vocês conhecem esse autor? C.S. Lewis, em um dos seus muitos livros, chamado Os Quatro Amores, ele escreveu o seguinte sobre amizade. C.S. Lewis escreveu o seguinte sobre amizade. Pode voltar. Isso. Pode passar, perdão. Nós que já tivemos, sabemos que, embora possamos ter amor romântico e amizade pela mesma pessoa, em alguns aspectos, nada é menos parecido com a amizade do que um romance. Ele está dizendo o seguinte: até as pessoas que tu namora, às vezes não são os teus melhores amigos, aqueles que tu ama como a tua própria alma. Inclusive casamentos. Ele está dizendo assim: às vezes nada é menos parecido com uma verdadeira amizade do que um romance. O Lewis é gênio, né, gente? Todo mundo sabe disso. Amantes sempre falam sobre amor. Eu te amo. Amor, você é tudo para mim. É aquela coisa doce, né, melosa.
Amantes sempre falam sobre o seu amor. Amigos quase nunca falam sobre a sua amizade. Vocês já pararam para pensar nisso? Os amigos simplesmente estão lá. Eles não ficam falando, ai, você é tão amigo meu. Só quando está bêbado, né? Você tem algum amigo bêbado que começa a se declarar para você? Na faculdade eu tinha uns amigos bêbados. Uns amigos mesmo, tá, gente? Só que tinha coisas que eles não entendiam, porque eles não conhecem o Evangelho e eu conheço. Mas quando bebe, eu te amo. Todo mundo tem um amigo que quando bebe começa a soltar, né? Amigos quase nunca falam sobre a sua amizade. Amantes geralmente ficam frente a frente, focados um no outro. Amigos ficam lado a lado, focados em um interesse comum. É por isso que amigos muitas vezes passam anos sem se ver, e quando se veem novamente, é como se nunca tivessem se separado. Quantos conhecem ou quantos vivem uma amizade assim? Além disso, o amor romântico, enquanto dura, porque ele acaba, você não é um ser sexual para sempre, né? E basicamente os amores românticos, eles são enraizados na atração erótica, que é um outro tipo de amor. Mas o amor de amizade, enquanto dura, é necessariamente entre apenas duas pessoas, porque senão vira traição. Mas para a amizade, duas pessoas nem sempre são o melhor número. Ou seja, quanto mais pessoas a gente é amigo, melhor. Quando você está namorando ou casado com alguém, você tem que ser fiel àquela pessoa, especialmente quando você é casado, tá? Porque o namoro é uma invenção recente, né? Todo mundo sabe disso. Agora, quando você é casado com uma pessoa, você tem um compromisso com essa pessoa, você precisa ser fiel a ela. A amizade não. Quanto mais amigos você tiver, verdadeiros, melhor. Ou seja, a amizade é diferente do amor romântico. E muitas vezes a amizade é melhor que o amor romântico. Inclusive, se você ler a história de Davi e Jonatas, o que a palavra de Deus diz sobre a amizade de Davi e Jonatas? A amizade de Davi e Jonatas era para Jonatas especialmente melhor do que o amor de mulheres. Olha que coisa maravilhosa. Em outras palavras, se tua mulher te deixar, o teu amigo vai estar lá para ti. Um amigo verdadeiro. E se tua mulher te deixou, é porque ela não era tua amiga de verdade. Veja como a Bíblia vai construindo essas argumentações em cima do conceito dela sobre o que é amizade e não sobre o conceito da cultura. Que o conceito da cultura é os seus amigos de Facebook ou aquelas pessoas de quem você pode tirar vantagem. Ou então as pessoas que podem tirar vantagem de você. A Bíblia tem um conceito maior e melhor, maior e mais elevado sobre o que é amizade. E a razão para isso é importante. Portanto, a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. Por exemplo, João é meu amigo, ele é meu brother, amigo de fé, irmão, camarada. No entanto, se outra pessoa considera o João como seu amigo de fé, seu irmão camarada, eu fico feliz pelo João. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa amável. Faz sentido? Agora, eu não divido a minha branquinha com ninguém. Faz sentido? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, e é bom que assim seja, tá, irmãos? Entendam o que eu estou falando. Não vão me cancelar aí, o pessoal da internet aí, tá? Vamos lá. Portanto, a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. Leiam esse livro, tá? Dica de livro aí grátis para vocês. Na Amazon sempre tem umas promoções. Chega em 2 dias na sua casa, você vai ler um bom livro, larga essa porcaria dessa rede social sua aí, tá bom? Vamos lá. 2 amigos gostam de ser acompanhados por um terceiro, e 3 amigos gostam de ser acompanhados por um quarto, desde que o recém-chegado possa se tornar um verdadeiro amigo, sim ou não? Eu quero que vocês todos sejam meus amigos. A minha casa está aberta para vocês, e quem conhece sabe que isso é verdade. Eles podem então dizer: como as almas abençoadas, dizem em Dante, aqui vem alguém que aumentará os nossos amores, pois neste tipo de amor, ou seja, no tipo de amor que é a verdadeira amizade, dividir não é tirar. Isso é verdadeira amizade. Essa é a natureza da amizade enraizada no Evangelho. Interesses comuns que vão se acumulando e que acabam gerando amizade.
e que florescem nos relacionamentos e que fazem com que a nossa vida tenha sentido. Como diz uma música da Ana Paula Valadão, né? Para crianças: um amigo é sempre querido e ele tem o seu lugar. A vida sem um amigo seria tão difícil, nem dá para imaginar. A-M-I-G-O. Depois ouçam lá a musiquinha da Ana Paula, tá? Essa é a natureza da verdadeira amizade. A natureza da verdadeira amizade é uma amizade enraizada no Evangelho, em que, quando você divide, você não fica com menos, pelo contrário, você tem mais, porque aquele teu amigo leva um pouco de você também para as outras pessoas, e aquela comunidade se fortalece. Quando você está com um problema, ele ora por você. Quando você está com dificuldade, ele está ali para te apoiar. Quando você está com dúvidas, ele está ali, especialmente no contexto do reino de Deus. Amigos de verdade estão constantemente ministrando na vida dos seus outros amigos. Ou então dando palavras de exortação, né? Puxando a orelha, dando um carão. Esses são os amigos leais. Agora vamos continuar. Esse é só o início. Além disso, essa é a natureza da amizade, né? Agora, como é que a gente forja a amizade? Ou seja, para que a gente forje algo, o que é forjar, irmãos? Forjar é aquela ideia do ferreiro. O ferreiro, ele coloca aquele pedaço de metal, a sua matéria-prima, em uma alta temperatura para que aquilo aqueça e derreta. E depois ele pega aquela matéria-prima, aquele metal que está incandescente, e ele vai forjar isso através das marretadas. Esse é o trabalho do ferreiro. Então a ideia de você forjar uma amizade é que você vai trabalhar para que essa amizade aconteça. Você vai dar duro. Sabe por quê? Porque amizades verdadeiras, elas não são espontâneas. Hoje eu estava falando com os meninos lá na casa do Edrei. Eu fui almoçar com o Edrei e com o Vandinho lá na casa dele. Aí eu falei para ele: olha, tem esse rapaz aqui, fala com ele. Ele está chegando na igreja agora. Aí eu falei assim, aí ele falou assim: não, tu tem que apresentar ele para a gente. Aí eu falei: não, vocês são da mesma igreja. Agora eu tenho que dar a sopa na boca de vocês? Ou seja, vão trabalhar. É por isso que eu gosto de gente entrosada na igreja. É claro que aqui na nossa igreja a gente tem uma das recepções melhores das igrejas, né? Vocês sabem disso? Sim ou não? Amém? Agora, você que está chegando numa igreja nova, você tem que ser entrosado, você tem que falar com as pessoas. Se as pessoas não te receberem bem, ali não é o teu lugar, né? Vai para outra igreja. Mas geralmente você está numa igreja boa e que tudo que você precisa é trabalhar um pouco para que você consiga firmar excelentes amizades e verdadeiras amizades. Então, toda amizade você precisa ceder algo e você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Você precisa dizer assim: não, vamos sair. Pô, sair. A gente não gosta de sair. Eu falei com uma irmã ontem: irmã, tu é inimiga da comunhão, né? Termina as programações, tu vai logo embora. Ô pastor, isso é um problema que eu tenho. Não, irmão, tem que ficar, tem que se entrosar, bora sair. Vem aqui na minha casa. E aí quando a pessoa diz que vai na tua casa, arruma a tua casa, né? Compra ali uma coisa para receber a pessoa. Tem que trabalhar, irmãos, tem que gastar dinheiro. Tudo que dura é custoso. Vocês entendem isso? Tudo que dura é custoso. Vocês que estão casados aí, o casamento de vocês é todo o tempo vocês abrindo mão de fazer alguma coisa que vai acabar com o casamento de vocês. Todo dia, sim ou não? É vocês desviando o olhar, é vocês pedindo perdão, é vocês engolindo o sapo. Todo mundo sabe disso. É trabalho. Tudo que dura é custoso. Tudo que é valioso é custoso. E as coisas mais baratas da vida você consegue comprar com dinheiro. É ou não é verdade? É um carro, é uma casa, é uma amante. As coisas mais baratas você consegue comprar com dinheiro. Agora, como é que você forja uma amizade enraizada no Evangelho? Quando eu digo que é apenas o início, é porque nem sempre um amigo em potencial vira um amigo para a vida inteira. Não é porque você tem coisas em comum com alguém que você vai amar essa pessoa como você ama a sua própria alma. Porque embora as pessoas tenham coisas em comum, ainda assim essas pessoas têm defeitos e diferenças. E para que você
vire amigo dessa pessoa de verdade, você vai ter que abraçar essa pessoa com os defeitos e com as diferenças dela. Para que você se torne um amigo dessa pessoa, você tem que abraçar essa pessoa como ela é. E na vida real, meus amigos, isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você abraçar uma pessoa do jeitinho que ela é. Então, queridos, como é que a gente pode desenvolver, forjar uma amizade enraizada? Como é que nós podemos trabalhar para desenvolvermos uma amizade, uma amabilidade, uma benignidade enraizada no Evangelho? E a resposta é através da prática de duas disciplinas essenciais: transparência e lealdade. Transparência e lealdade. Em primeiro lugar, transparência. Jesus vai dizer no versículo 15: já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Em outras palavras, o chefe não conta segredo. Você que é chefe, você fica contando os segredos da firma para os seus funcionários? Segredos sensíveis, de caixa, de estratégias, planejamento estratégico. Você não vai contar, porque você é um chefe. Mas se você é um amigo de alguém, um amigo verdadeiro, você conta segredos. Perceba a diferença entre um chefe e um senhor. Chefes não precisam explicar nada. Chefes tomam decisões baseado naquilo que é melhor para a empresa, baseado naquilo que é melhor para o negócio. E via de regra, o conforto dos funcionários é algo secundário. Ninguém liga para o funcionário, né? Via de regra. Amém? Ninguém disse amém, né? Porque vocês sabem que isso é verdade. Amigos se importam. Amigos se importam. Amigos não são chefes. Amigos se importam. Isso é benignidade, isso é amabilidade, isso é amizade verdadeira. Em outras palavras, chefes guardam segredos, amigos contam segredos. Você percebe a transparência aí? Enquanto que em um relacionamento eles escondem os segredos, na verdadeira amizade, você é confidente, você conta os segredos. Isso aqui é sabedoria de Deus para a sua vida. Preste atenção no que eu vou falar agora. É impossível você forjar uma amizade verdadeira sem transparência. Vou repetir, é impossível você forjar uma amizade verdadeira sem transparência. E isso significa, se você for mais fundo ainda, que você vai receber bem as críticas que o seu amigo vai dar para você. É por isso que nós lemos em Provérbios 27:6. Sabe o que é transparência? É eu poder dizer para você algumas verdades que você precisa ouvir. Isso é transparência, isso é amizade. Muitas vezes você está precisando de um amigo para dizer umas verdades para você. E esse cara que muitas vezes vai dizer uma verdade para você, ele é a pessoa que realmente se importa com você. Provérbios 27:6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Na revista atualizada diz assim: as feridas de um amigo são feridas leais. Essa é uma tradução muito boa também. Ou seja, os amigos muitas vezes ferem, meus irmãos, porque é ferro afiando ferro. Você sabe disso. Você precisa de alguém na sua vida para dizer umas verdades para você de vez em quando. Na minha vida é minha mãe, minha mulher. Geralmente a mulher da gente, né, dá um papo na gente de vez em quando. Mas mamãe é demais, misericórdia. Em outras palavras, a minha mãe é uma amiga sincera mesmo, porque são várias feridas feitas. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Isso significa que você recebe bem os criticismos que as pessoas fazem a você, seus amigos fazem a você. Olha, você tem que se levantar, está na hora de você confessar esse pecado aí. Ô velho, vamos lá, reage. Você é muito mimizento, na moral. Vivo dizendo para a Cris, né? E para o pessoal do conselho, eu falei, eu não vou mais ajudar esse pessoal aí não. Aí eu pensei assim, não, eu vou falar para ele que eu não quero mais ajudar ele. Eu acho que é mais honesto, né? Olha, irmã, não vou mais te ajudar. Você é uma mala. Você tem que mudar, se arrepender, na moral. A irmã, o pastor me feriu. Aí vai embora da igreja. Aí vai para outra igreja que só tem gente falsa. Aí o que faz de novo? Volta para Ponto Bereia, né? Pois é.
Ou então, Provérbios 29:5, quem bajula os amigos, quem bajula os amigos, prepara uma armadilha para os pés deles. Em outras palavras, saia fora de gente bajuladora. Vocês que estão me visitando aqui na nossa igreja nesse dia, se vocês fazem parte de uma igreja onde o pastor é bajulado, corra dessa igreja, saia dessa igreja. Porque quem bajula os amigos, ou então uma cultura de bajulação, né? Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. É por isso, queridos, que as conversas mais difíceis presta atenção em mim aqui. As conversas mais difíceis que você vai ter na sua vida serão aquelas conversas que envolverão transparência com as pessoas que você mais ama. As conversas mais difíceis que você vai ter na vida é aquelas conversas onde você vai ou receber uma chamada real, transparente, ou você vai dar uma realidade em uma pessoa que você ama muito. É aquela conversa que vocês, pais de adolescente, vão ter que ter com os filhos de vocês quando chegar aquele tempo difícil, né? É quando você vai ter que confrontar o seu marido porque ele está mancando, né? Dando mancadas, melhor dizendo. É quando você, marido, vai ter que chamar a atenção da sua esposa. Essas são as conversas mais difíceis, porque são as conversas de transparência com as pessoas que a gente ama. Na moral. É quando você, que é líder de uma igreja, vai ter que chamar a atenção de alguém que você apostou e alguém que você muito ama e que você muito acredita. Essas são as conversas mais difíceis que você vai ter na sua vida. Transparência, é assim que você forja amizades enraizadas no Evangelho. Amém? Seja uma pessoa transparente. Não seja uma pessoa bajuladora. Não seja uma pessoa que quer conseguir as coisas através da bajulação. Isso é insustentável, especialmente no médio e longo prazo. E a sua máscara, com certeza, vai cair. Há coisas na nossa vida que precisam ser ditas por um amigo transparente, mesmo que doam, e são necessárias para que a gente seja pessoas amáveis, para que sejamos pessoas amáveis. Em segundo lugar, versículo 10 fala a respeito do outro critério para que nós construamos, forjemos amizades enraizadas no Evangelho. Então, em primeiro lugar, transparência, que é o versículo 15. Mas se você for para o versículo 10, vai falar a respeito do segundo critério, que é a lealdade. Para forjarmos amizades reais, para forjarmos amizades enraizadas no Evangelho, precisamos de transparência, precisamos de amigos que nos deem a real, precisamos de pessoas que nos confrontem na verdade, mas também precisamos de lealdade. Quantos amigos leais você tem? Versículo 10. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Queridos, a forma mais intensa de lealdade que nós podemos ver na vida é a lealdade de um casamento. Pelo menos deveria ser. Gênesis capítulo 3 nos diz que Gênesis capítulo 2 nos diz que o homem largará, literalmente, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. Essa palavra unir-se-á, no hebraico original, significa literalmente se agarrar na sua mulher. Em outras palavras, o homem vai deixar sua mãe e vai se agarrar na sua mulher. Ele vai literalmente ser um com ela, ele vai ter coisas em comum com ela, ele vai suportá-la em amor, ele vai agarrá-la. Literalmente é isso que o texto diz. Um homem deixará pai e mãe e se agarrará à sua mulher. Em outras palavras, a forma mais intensa de lealdade é aquela em que um homem deixa seu pai e sua mãe e, usando o termo do versículo 10 que a gente acabou de ler, permanece com a sua mulher, se agarra com a sua mulher e permanece com ela. Isso é lealdade. Quando você permanece com alguém, não importa o que aconteça, nós podemos chamar isso de lealdade. Então a gente poderia parafrasear o versículo de Gênesis: um homem deixará seu pai e sua mãe e permanecerá com a sua mulher. Isso se chama fidelidade e lealdade. Você vai ficar com ela, literalmente.
Vocês lembram na época da pandemia em que um monte de casamento acabou, literalmente, unicamente porque o marido e a mulher foram obrigados a ficarem juntos por vários dias seguidos? Vocês já ouviram uma história assim? Na época da pandemia? Porque durante 15 anos eu fiquei casado com a minha mulher, mas eu que sou esposo, eu tinha o meu espaço, né? Eu tinha a minha bola dia de quarta-feira e eu ficava o dia todo no trabalho. Que demônio é esse? Vocês conseguem me dizer que tipo de demônio é esse? Porque casamento significa literalmente você permanecer com sua mulher. Você se agarra com ela. De todos os aspectos, né? É isso. E na época da pandemia os casamentos acabaram porque homens e mulheres foram obrigados a ficarem juntos. Em outras palavras, os casamentos acabaram porque homens e mulheres na época da pandemia foram obrigados a permanecerem. Queridos, isso é permanecer, é você ficar com aquela pessoa não importa o que aconteça. Então você precisa de transparência no seu relacionamento para que você tenha uma amizade forjada no Evangelho, e você precisa também de lealdade, permanecer junto com aquela pessoa. Agora, queridos, você e eu vivemos em uma cultura que faz de tudo para nos deixar malignos em vez de benignos. Malignos em vez de amáveis. Porque a cultura em que você vive incentiva a falsidade, não a transparência. A cultura em que você vive incentiva a traição e não a lealdade. Os seus filhos vão ser criados nessa cultura. Nós vivemos em uma cultura em que tanto a transparência como a lealdade são conceitos cada vez mais assustadores e raros. Transparência é algo assustador, por quê? Mas como é que eu vou abrir minha vida para alguém? Né? E aí o cara vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja e não quer abrir a vida dela, quer namorar escondido do pastor, quer namorar escondido dos pais, quer viver a vida na igreja sem dar e prestar contas a ninguém, como se nós fôssemos ilhas. Irmãos, nós não somos ilhas, pelo contrário, Deus criou esse mundo com características pactuais. Nós estamos numa igreja em que o teu pecado oculto vai reverberar em toda a congregação. É assim que Deus fez o mundo para ser. Vocês lembram de Acã no Antigo Testamento? O pecado dele acabou, quase acabou com todo o povo de Israel. O nosso Deus é um Deus de pactos, o nosso Deus é um Deus de alianças, e Ele fez o mundo dessa forma. Nós não somos ilhas, nós não somos átomos, nós vivemos numa cultura atomizada, em que todo mundo acha que vai viver a sua vidinha, e que o pastor não tem nada a ver comigo. E o que é mais estapafúrdio ainda, a pessoa acha isso estando dentro da igreja, sendo membro da igreja. Aí eu pergunto para vocês, que demônio é esse? Vocês conseguem explicar para mim? Porque se eu tenho uma responsabilidade espiritual com Deus em primeiro lugar, porque o rebanho é de Deus, e eu preciso chamar a atenção de alguém, e aquela pessoa dizer assim, e a pessoa vai dizer assim para mim, pastor, como é que a pessoa diz? Pastor, mas a vida é minha, né? As minhas escolhas. A irmã está orando, a irmã está rindo ali. Pastor, sai, né? Não é isso que a pessoa... A minha vida, eu faço o que eu quero. Essa é a cultura que você vive. Não, meus irmãos, todo mundo aqui, em algum aspecto, por exemplo, se você está pecando, se você é uma pessoa que está pecando e não se arrepende, eu tenho que falar para você, sim ou não? Não é isso? Porque senão você vai para o inferno. E de quem que Deus vai cobrar o seu sangue? De quem não falou, né? Olha, tu viu lá o fulano se acabando e você não falou. Deus faz isso, a Bíblia é clara quanto a isso. Então, irmãos, essa é a cultura que nós vivemos. Transparência. Eu vou abrir minha vida para o pastor? Vou nada. Engraçado que quando a vida está uma droga, vai falar com quem? É isso aí mesmo. Com o pastor, né? Queridos, e outra coisa, lealdade. Então, primeiramente você tem transparência. Ninguém quer se abrir. Ninguém quer ser vulnerável. Ninguém quer dar o braço a torcer. Em primeiro lugar. Segundo, lealdade dá muito trabalho. Na moral. Ser uma pessoa leal dá muito trabalho. Por quê? Porque lealdade significa que você tem que aparecer na vida das pessoas. Então, eu tenho um grupo chamado 7 igrejas.
Um grupo de amigos interdenominacionais, como o próprio nome já diz, fazendo uma referência a Apocalipse capítulo 3, em que o escritor de Apocalipse vai escrever umas cartas para 7 igrejas da Ásia. Tem lá Odisseia, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, tem 7 igrejas ali na Ásia. E esse grupo que eu faço parte é um grupo que originalmente eram de 7 igrejas diferentes. Então, é um grupo que ele passa 6 meses do ano morto e 6 meses do ano vivo. E aí todo mundo some de repente, e é isso. E por que eu estou falando do meu grupo 7 igrejas para vocês? É porque, irmãos, mesmo que a gente não se veja o tempo todo, a gente é amigo de verdade. E para que a gente continue amigo, eu tenho que aparecer. Eu até falo para a Lorena, isso é verdade. Nós temos pelo menos 2 encontros por ano. Um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. E a gente passa o resto do ano todo sem se ver. Mas naqueles 2 momentos específicos a gente vai lá, faz um esforço, gasta uma grana e aparece. Sabe por quê? Porque isso é amizade de verdade. Quando meu pai morreu, a gente poderia não se ver um tempão, mas eles estavam lá. Entendeu? Quando nós inauguramos a igreja, a nossa igreja, eles estavam lá. É isso. Ser uma pessoa leal dá trabalho, gente. É dinheiro, gasta dinheiro. Você ser um parente leal, dar presente para os filhos da tua irmã, para o teu sobrinho, é dinheiro, é gasto. Então, os incentivos são muito pequenos. Na nossa cultura extremamente individualista. Eu vou gastar dinheiro com o filho dos outros, eu não estou gastando com os meus. Não é isso? Agora, como é que a gente vence isso? Eu já estou acabando, eu já estou terminando. Como é que nós encontramos poder? Esse é o último ponto. Como encontrar poder para ter uma amizade enraizada no Evangelho? Quantos estão entendendo até aqui o que eu tenho falado desde o início do culto? Então, você precisa de uma amizade verdadeira, você precisa de gente para dar uma real na tua vida, pessoas leais e pessoas transparentes, mas onde é que você vai encontrar poder para viver isso na tua vida? Queridos, eu já estou terminando, presta atenção em mim, rapidinho. Aristóteles, um grande filósofo grego, ele escreveu extensivamente sobre a amizade, ele escreveu algumas coisas muito boas e algumas coisas muito ruins. E na mitologia grega, uma das coisas que Aristóteles escreveu é que era impossível você desenvolver amizade com os deuses. Aristóteles dizia que era impossível você, como uma pessoa mortal, ser amigo de uma divindade. Sabe por quê? Porque para Aristóteles, você só poderia ser amigo de um igual seu. De alguém que estivesse na mesma faixa etária, aproximadamente. Alguém que fosse do mesmo status social, socioeconômico que você, ou seja, amigo pobre só é amigo de pobre e rico só é amigo de rico, mais ou menos isso. Só que chega a fé cristã. E o que a fé cristã nos diz? Êxodo 33, 10 e 11. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor Adonai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, ali, a maior divindade que existe, falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois Moisés voltava para o acampamento. Então Aristóteles vai dizer o seguinte: olha, é impossível pessoas mortais e pecadoras terem amizade com os deuses. E inclusive, meus irmãos, quando você vai debater com uma pessoa de outra religião, um muçulmano, um budista, um espírita kardecista, quando você vai debater com essas pessoas, é muito desconfortável para essas pessoas a ideia de que Deus é teu amigo. Se você for falar para um muçulmano que Alá é amigo dele, ele vai dizer assim: epa, alto lá, tenha respeito com Alá. Alá é uma divindade que não se mistura conosco. Por isso que ele manda o seu profeta, né? Maomé. Agora, a fé cristã tem uma lógica diferente. Diante da tenda do encontro, o Senhor Deus Todo-Poderoso falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro. A fé cristã, ela é singular, porque somente na fé cristã, Deus pode ser nosso amigo. E nós estamos falando hoje de amizade.
Em outras palavras, meus irmãos, somente na fé cristã, Deus pode falar conosco face a face, e somente na fé cristã, Deus pode ser o nosso amigo. Agora Tiago 2,23 diz o seguinte: e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, e ele foi até chamado amigo de Deus. Queridos, como é que Deus pode se tornar nosso amigo, transparente e leal? E a resposta está no versículo 13 da nossa exposição: não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. Surge então a pergunta: quem deu a vida por nós? Queridos, quando Deus se manifesta através de Jesus, Ele paga a penalidade dos nossos pecados. É por isso que aqueles por quem Jesus morreu são chamados amigos de Deus. E em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Deus se manifesta através de Jesus, perdoa os nossos pecados e entrega a sua vida por nós. E é exatamente por isso que vocês lembram que em Provérbios 27:6, nós lemos que as feridas feitas por um amigo são feridas leais. Vocês lembram disso? As feridas feitas por um amigo são feridas leais. Agora, meus queridos irmãos, no caso de Jesus, não foram as feridas que Jesus fez em nós, porque Jesus nunca nos maltratou. Pelo contrário, Jesus, Ele supra as nossas necessidades. Muitas vezes nós viramos a costa para Jesus e Jesus é o nosso amigo. O Espírito dele está conosco, Ele é o nosso auxílio, Ele é o socorro bem presente nas tribulações, Ele é aquele que vai na nossa frente, Ele é aquele que nos consola nos nossos dias mais escuros, Ele é a luz do mundo quando nós estamos em escuridão, Ele é o pão da vida quando a nossa alma está com fome. Então, quando Provérbios 27:6 nos diz que as feridas feitas por um amigo são feridas leais, no caso de Jesus, não foram as feridas que Ele nos fez, mas as feridas que Jesus tomou por nós. E é por isso que, pelo fato dele ter tomado as nossas feridas, Ele é o nosso amigo. E em Jesus nós temos um amigo mais chegado do que um irmão. E se um dia o pastor Rick falhar com vocês, e se algum dia eu falhar em dar um conselho de consolação para vocês, Jesus jamais vai falhar com vocês. Jesus jamais vai deixar de dar consolo para vocês. Se um dia a igreja falhar com vocês para suprir as necessidades físicas de vocês, talvez uma conta de luz ou uma cesta básica, Jesus jamais vai deixar vocês passando necessidade. Em Jesus, amigo, temos mais chegado do que um irmão. Não foram as feridas que Ele fez contra nós, mas as feridas que Ele tomou em nosso lugar, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Filho de Deus, o Filho do homem, que era um homem de dores, morreu sem ter onde recostar a cabeça, para que hoje nós possamos recostar a nossa cabeça no ombro de Deus, que é o nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse Deus que amou você dessa forma, por que você ainda não se tornou uma pessoa amável? Por que você ainda não se tornou uma pessoa benigna? Por que você ainda não se tornou uma pessoa que as outras pessoas possam confiar? Você não tem vergonha de ser fofoqueiro, não? Para refletir e praticar. Queridos, confesse. Mais uma vez, o Espírito Santo tem movido a nossa igreja para dar ênfase na obediência a Deus. Nós precisamos ser um povo obediente à palavra do Senhor. Nós não precisamos apenas ter a nossa cabeça cheia de informações e não obedecer a Deus em nada. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor e confessar. Não existe restauração, não existe benignidade, não existe amabilidade sem confissão e arrependimento. Queridos, confesse a Deus tanto o pecado de não ser leal, como o pecado de não ser transparente. Confesse a Deus tanto o pecado de não ser leal, como o pecado de não ser transparente.
Confesse a Deus o seu pecado de não ser amável. Confesse a Deus o seu pecado de fofoca. Confesse a Deus o pecado de maledicência. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, eu confesso ao Senhor o meu pecado. Deus, eu confesso ao Senhor porque não tenho sido amável nos meus relacionamentos. Não tenho sido uma pessoa transparente, pelo contrário, tenho sido falsa. Não tenho sido uma pessoa leal, pelo contrário, quando a dificuldade aperta, eu saio fora. Confesse isso a Deus nessa noite. Sem confissão, sem obediência, não há bênção. Enquanto não formos pessoas obedientes a Deus, enquanto não nos voltarmos dos nossos caminhos maus e pecados, enquanto não amarmos o Senhor de todo o coração, não há restauração. Segundo, com o poder do Evangelho, você vai poder provar que Aristóteles estava errado. Isso aqui tem uma conotação um pouco mais social. Preste atenção nisso. Na igreja, esse negócio de que pobre só faz amizade com pobre, de que rico só faz amizade com rico, isso não existe no reino de Deus. Pelo menos não deveria existir. Em Cristo, essas diferenças socioeconômicas e culturais, elas são extintas. Porque em Cristo não existe escravo e nem livre. Em Cristo, Gálatas fala sobre isso inclusive, em Cristo não existe judeu e nem grego. Cristo é tudo em nós, louvado seja o nome do Senhor. Então, com o poder do Evangelho, você vai provar que Aristóteles estava errado, porque Aristóteles dizia assim, olha, você só pode ser amigo do seu igual, é por isso que homens e divindades não podem ter amizade. E você vai dizer para ele, você está errado, Aristóteles. Sabe por quê? Porque Jesus demonstra que você está errado. Em Cristo, nós encontramos pessoas em diferentes situações de vida, com diferentes contra-cheques, situações socioeconômicas diferentes, histórias culturais diferentes, histórias de vida diferentes. E mesmo assim, nós podemos juntos experimentar o amor de Deus. É por isso que Jesus destrói essas barreiras. E nós evangelizamos os pobres, nós evangelizamos os ricos, nós evangelizamos as pessoas que não aderem à mesma sexualidade da gente, nós amamos essas pessoas e nós oferecemos o amor e a benignidade, que esse é o fruto que nós estamos estudando hoje, para essas pessoas. É por isso, e isso vai chegar no último ponto que eu quero falar agora, que é, como é que isso se reflete na cidade? Se em Cristo não existem essas diferenças, isso significa que, como igreja, nós queremos estender esse amor de Jesus através das igrejas. Queridos, o que isso quer dizer na prática? A Ponto Bereia é uma igreja que já nasceu com o forte objetivo de plantar outras igrejas. Vocês sabem disso desde o início. Então, o que nós queremos é que esse amor, essa benignidade, esse bom perfume de Cristo seja sentido em toda a cidade através de igrejas bíblicas que serão plantadas em toda a cidade. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma cidade para discipular. Mateus 18 a 20. Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, pregando o evangelho para essas pessoas, ensinando obediência a elas. E nós fazemos isso através de igrejas locais. Então, nós queremos plantar igrejas em toda a cidade de São Luís, ou então pelo menos em áreas estratégicas. Então nós queremos sair da Aurora, ir para outro bairro, ir para um bairro mais periférico, ir para um bairro mais elitizado. Nós queremos toda a cidade. Porque em Cristo, nós podemos ter esse amor sendo estendido para todas as pessoas. Quantos entendem isso? Digam amém.